Vamos de palpites para a 27ª rodada do Brasileirão. Temos diversos jogos com alguns clubes vão poupar jogadores pensando na Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores também, né? A gente tem uma divisão de decisões das quartas de final na próxima semana. Times com problemas também de desfalques, lesões, foco em liderança, foco em fugir do rebaixamento. Então, é uma rodada que promete muitas emoções na parte de cima da tabela e na parte de baixo também dá para ver a briga contra o Z4. Começando, então, já estou gravando esse vídeo aqui dia 21 de setembro, tá? Daqui a um pouco mais de uma hora já começam alguns jogos. Vamos lá, Corinthians Atlético Goianiense, que deve ser a estreia, o Memphis Depay foi relacionado, deve ser, pelo menos já é a opção para o Ramon Dias. Para mim, eu acho que o Atlético Goianiense não consegue surpreender o Corinthians, não vai colocar uma água no chope do principal reforço, do reforço de peso alvinegro. O Corinthians vence essa partida em casa pelo placar de 2-0 e pode até terminar a rodada fora do Z4. Na sequência também às 16 horas, Vitória e Juventude. O Vitória vem com alguns bons jogos, também está na briga contra o rebaixamento, mas o Juventude também precisa do resultado, precisa também, ainda é um dos times ameaçados. E acho que mesmo fora de casa, a equipe gaúcha consegue um bom resultado, placar de 2-1 a favor do Juventude. 18h30, mais um jogo aqui desse sábado, clássico carioca Fluminense, sem a zaga titular, sem Thiago Silva e sem o Thiago Santos. E provavelmente com jogadores ainda desgastados, encara um Botafogo, líder do campeonato, que precisa dos 3 pontos para se manter, de repente até abrir vantagem na liderança. Pode ser que o Arthur Jorge opte por mesclar o time, porque tem decisão na Copa Libertadores na semana que vem, empatou em 0-0 com o São Paulo no jogo de ida lá no Rio de Janeiro, vai para o Morumbi precisando da vitória fora de casa, então até por conta disso o Botafogo deve poupar, deve mesclar, deve entrar com um time misto para essa partida. Mesmo assim, o Botafogo vive um bom momento, os reservas do Botafogo também vêm rendendo. Para mim, vitória do glorioso do Fogão pelo placar de 2-0 no Clássico Carioca. Fortaleza e Bahia, jogão, que aí é o jogo das 21 horas, fechando o sábado. Um duelo complicado de tricolores, o reencontro do Rogério Ceni mais uma vez vai enfrentar o seu ex-time. Fortaleza vem fazendo bons jogos, mas perdeu para o Corinthians no último sábado, na Copa Sul-Americana, na última terça-feira. Pode ser que por conta disso opte por poupar alguns jogadores. Então, mas eu acho que nesse jogo do sábado a gente tem um empate. Fortaleza e Bahia, um placar de 1-1, que não vai ser bom para nenhuma das duas equipes, mas para mim é o meu palpite para esse jogo. Na sequência, vamos sair, já começam os jogos do domingo. Atlético Mineiro, que também pode poupar jogadores pensando precisa reverter o resultado, né? Perdeu para o Fluminense no jogo de ida da Libertadores. Pega o Red Bull Bragantino, que vem oscilando bastante no campeonato. Para mim também fica um empate nessa partida, um placar de 2-2. Vasco e Palmeiras. O Palmeiras focado só no Brasileirão, precisando também, a briga pela liderança, tá fora das Copas. O Vasco ainda não saiu da zona ainda tá no meio da tabela, né? Acho que não tem receio, não tem um medo de rebaixamento. Por conta da qualidade do elenco e já pensando na liderança, acho que o Palmeiras consegue vencer a partida, mas de um resultado apertado, placar de 2-1. Grêmio e Flamengo. Temos aqui o Grêmio, sim, ainda preocupado com o rebaixamento, contra o Flamengo, que vai poupar diversos jogadores. Então, o Flamengo nenhum titular do Flamengo viajou para Porto Alegre, mas mesmo assim, acho que até por conta da qualidade também do elenco, apesar de não estar jogando bem, eu imagino que o Flamengo consegue um empate fora de casa. Eu não imagino que o Flamengo vença o Grêmio, mas também aqui para mim um palpite de 1-1, um empate lá na partida às 18h30 do domingo. Cuiabá e Cruzeiro. O Cuiabá tá naquele momento de caindo no campeonato, sofrendo. Depois de bons jogos, está seriamente ameaçado pelo abaixamento. O Cruzeiro começando a oscilar, também e conseguiu uma boa vantagem, placar de 2-0 na Copa Sul-Americana. Então eu imagino que o Cruzeiro seja favorito e, né, para essa partida ganhe fora de casa pelo placar de 2-0. São Paulo Internacional, mesma coisa também do Botafogo, né? O São Paulo alguns bons jogos, mas deve poupar pensando também na Libertadores. E o Internacional precisando pontuar para melhorar sua situação na tabela, de repente sonhar com uma vaga até numa pré-Libertadores. Mas o jogo no Morumbi, acho que mesmo poupando atletas, o São Paulo leva melhor, vence a partida pelo placar de 1-0. E fechando a rodada também às 18h30, o último jogo, Criciúma e Atlético Paranaense, um duelo de duas equipes preocupadas com a zona de rebaixamento, com problemas sérios. Criciúma recentemente tomou uma goleada do Palmeiras. O Atlético Paranaense conseguiu uma vitória contra o Racing na Sul-Americana, mas é outro time também ameaçado pelo rebaixamento.
Mas eu acho que mesmo no momento das duas equipes, por conta do péssimo momento do Criciúma, Atlético Paranaense vence fora de casa 1-0. É isso, galera. Meus palpites para agora, para a 27ª rodada do Brasileirão. E depois, claro, vocês fiquem à vontade para estar comentando, cornetando ou elogiando quando a rodada acabar. Beleza, galera? Abraços.